Olá, meu nome é Rian, sou estudante de engenharia de produção, né? E o item que eu optei, né, para apresentar nesse trabalho que vai estar postado no blog, né, foi o para-choque, né, que é um dispositivo de segurança, né, utilizado em os automóveis, né? E vou falar um pouquinho sobre o material que é utilizado para esse tipo para esse item aí, né? Então eu optei por escolher esse assunto aí porque me chama a atenção, né? O para-choque, pelo fato de ser um material que tem uma certa elasticidade, né? Pelo menos assim no dia a dia, às vezes tu vai fazer, por exemplo, uma manobra, né? Estacionar o carro e tudo mais aí, e às vezes te chama atenção, né? Que às vezes tu, no estacionar ali, tu escuta um barulho que parece que amassou, danificou todo, né? Quando alguém bate no para-choque, né? Que danificou toda a peça, né? E quando tu vai verificar, tu percebe que a peça se manteve intacta, né? Então essa propriedade do material do para-choque de ter essa elasticidade, né? Após o impacto, né? De absorver essa energia e depois voltar à sua posição inicial, isso eu acho bem interessante, né? Nessa característica desse item aí que se encontra em muitos automóveis, né? Bom, nesse slide apresenta uma linha do tempo da evolução do para-choque, né? Então, a primeira aparição, né, a primeira aplicação do para-choque ocorreu em 1910, né? Eram duas tiras de aço, né? Uma na parte frontal do veículo e uma na parte traseira, né? Então era um caráter assim meio de proteção, né? Proteger a integridade do veículo ali, caso ele colidisse com algum obstáculo, por exemplo, uma pedra, alguma coisa assim, né? Que para proteger a integridade do veículo, né? Não tinha aquela preocupação com o passageiro, né, e tudo mais, né? Era mais pela integridade do veículo, né, para precisar fazer pequenos reparos caso ocorresse uma colisão com pequenos objetos na via, né? Então essa foi a finalidade inicial do para-choque em 1910, né? Até porque naquela época lá os veículos não desenvolviam uma velocidade alta, né, como o que temos hoje no mercado, né? Eram veículos com baixa velocidade, né? Então era aquela situação que pudesse gerar um acidente grave para o condutor, né? Em 1960, né, o para-choque passou a ter uma outra finalidade, né? Tu percebe-se nessa foto aí que tem nesse slide aí que ele tinha todo um detalhe cromado e tudo mais, né? Então ele passou a ser um acessório para o veículo, né? Deu um destaque, né? Deu uma customizada no veículo, né? Então ela teve esse caráter de estética em 1960. A partir de 1970, né, foi utilizado o para-choque, né? O material que foi utilizado para para-choque em 1970 foi de plástico, né? Feito de PP, polipropileno, né? Então aí já teve digamos assim, uma virada de chave, digamos assim, né? Então o material acabou sendo tendo que é o que tu vê até hoje em dia nos veículos, né? Fabricados por muitas montadoras aí, que é em PP, tá? Beleza. Bom, a partir desse slide eu vou falar um pouco sobre aspectos construtivos do para-choque, né? Então, indicando ali o objetivo do para-choque, né? O material que é adotado, né, para a fabricação desse item, as características gerais, né, dessa matéria-prima que justificam, né, a escolha desse material, né, para esse item de segurança que é utilizado em muitos automóveis hoje em dia, né. Então, o objetivo de um para-choque, né, como eu havia mencionado antes, é absorver a energia resultante do impacto, né. Então, é evitar que o condutor, né, sofra maiores consequências, digamos assim, devido ao impacto, né? Porque ele vai absorver a energia gerada em uma batida, por exemplo, aí, tá? Bom, a partir de 1970, né, a GM lançou um carro no mercado que foi uma mudança de chave, digamos assim, né? Que a chave girou, que foi adotar para a fabricação dos para-choque polipropileno, né? Isso aí acabou mudando, né, mudando o
tinha esse costume de fabricar, né, que era de aço e tudo mais, né, acabou adotando polipropileno, né, por várias vantagens que se tem, né, se utilizar esse material aí, que é possível de fazer reciclagem, de reaproveitar, né, então, e nessa questão ambiental, né, que hoje todos os carros possuem, né, esse para-choque em polipropileno, né. Então, como vocês podem ver nesse slide aí, né, na esquerda temos o para-choque bruto, digamos assim, logo que sair de uma injetora, né. Então, a injetora é uma máquina uh, que, tu, que ela usa como insumo os pellets, né, em PP, digamos assim, e a partir desses pellets derretidos, ele vai para uma matriz, né? Uma matriz aí que é usada no centro de usinagem, né? Uma matriz aí que vai ter o perfil, né, do para-choque, né? De acordo com o que foi projetado pela equipe de engenharia da montadora, né? Então, é uma peça inteiriça, né? Como vocês podem ver aí, injetada, né? Beleza. Bom, nesse slide aí vai apresenta as características gerais do PP, né, do polipropileno. Bom, a densidade desse material, né, ela está em torno de 0,905 gramas por centímetro cúbico, né? Então, é um material relativamente leve, né? Então, isso acaba impactando na questão de o carro ser, se comparado para choque que era fabricado antigamente de aço, né? Então, acaba reduzindo o peso do veículo, né? E como consequência, reduzindo o peso do veículo, tudo faz com que o carro torne-se mais, aumente a autonomia, né? Do veículo, né? Então o consumo de combustível diminui, né? Outra característica ali, né, que justifica a utilização do PP para a fabricação de para-choque é a rigidez, né? Então ele tem uma rigidez significativa, né, que justifica essa aplicação desse insumo aí para fabricação. Eles têm boa resistência ao impacto à temperatura ambiente, né? Elevada resistência a entalhes e fadiga por flexão, né? Então, só relembrando, flexão e esforço, onde tem a tração e a compressão atuando ao mesmo tempo, né? No mesmo instante. Tem elevada resistência química, né, o polipropileno em temperatura ambiente, né, por exemplo, quando ocorre, quando tem contato com ácido, bases, sais, óleos, né, baixíssima absorção de umidade e baixa permeabilidade ao vapor de água, baixíssima condutividade elétrica e boa estabilidade térmica, né, e por fim, né, alto custo-benefício devido ao baixo custo de produção e a possibilidade de reciclagem da matéria-prima, né? Então, todo esse material que é fabricado consegue reaproveitá-lo, né, no futuro para a fabricação de um novo item, de um novo para-choque, por exemplo, né? Beleza. Bom, nesse slide aí eu vou falar mais a título de curiosidade, né, da questão da reciclagem do para-choque, né? Então, eles são relativamente fáceis de serem reciclados, né? Devido às suas dimensões, né, que constituem geralmente um único material, né, que é o polipropileno. Né, isso aí facilita muito no momento de ocorrer a reciclagem, né. Um ponto assim que a maioria das montadoras exigem de seus fornecedores, né, caso for utilizado material reciclado para a fabricação de para-choque, né, a tolerância, né, o limite, né, não pode ultrapassar 10% do material, né, misturado com material virgem, né, material que nunca foi processado, né, tudo mais. Então essa é uma tolerância. Por quê? Porque os para-choques, normalmente após injetados na injetora, né, eles são eles recebem uma camada de tinta, né, para proteger, né, devido ao ambiente externo que o para-choque vai se expor ao sol, chuva e tudo mais, né? Então essa tinta acaba protegendo essa peça aí. Porém, quando ela acaba no momento que tu vai reciclar um para-choque, né, tu vai acabar tem que triturar, né, para fazer, tem que triturar esse para-choque aí, né?
Só que quando tu tritura o para-choque, tu tá triturando, junto com o material do para-choque ali, a tinta que foi utilizada para esse revestimento externo, né? Então, tendo essa tinta aí, ela acaba prejudicando, né, as propriedades físicas mecânicas, né, e a qualidade superficial da peça final, né? Então, essa tolerância aí costuma se adotar em torno de 10% aí, né? Pelo fato que ela acaba essa aplicação de tinta aí que ocorre no processo final de acabamento do item aí acaba afetando, se tiver um percentual maior, né, desse material reciclado aí, a resistência, né, do para-choque. Então esse é um item aí que normalmente tem um cuidado, né, no momento de colocar, né, agregar esse material reciclado com material virgem, né? Então mais a título de curiosidade seria mais ou menos isso aí. Beleza. Bom, gostaria de agradecer a atenção de todos nessa apresentação aí, né? Então, acabei explicando de forma breve algumas características desse item aí que faz parte da segurança de muitos automóveis, né? Esse componente aí. Falei um pouco sobre o material, né? Que desde 1970 é adotado por muitas montadoras, né? Para compor o automóvel, né? Esse item de segurança. E era isso, então. Obrigado. Valeu.